Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, vamos dar continuidade à nossa aula de revisão. Tá legal? Vamos lá. Vamos para a questão número 6. Na questão número 6, ele diz o seguinte: ao se colocar gelo em um copo com água, verifica-se que a água esfria. Esse fenômeno é explicado pelo fato de, ou do, gelo liberar calor para a água, o gelo ceder energia para a água ceder energia para o gelo, a água absorver energia do gelo. Pessoal, primeiro, vamos lá, calor e energia transitando da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Né? Quando você coloca o gelo no recipiente com água, subentende-se que o gelo está a uma temperatura mais baixa do que a água. Consequentemente, a água cede calor para o gelo, né? E esfria, né? Perde calor para o gelo e a água esfria. Ou seja, a água cede calor para o gelo. Opção correta, letra C. Né? Nada demais. Bom, vamos analisar agora a questão número 7. Uma questão de lançamento vertical. Ele diz assim: um objeto é lançado para baixo na vertical, do alto de um prédio de 15 metros de altura em relação ao solo. Desprezando-se a resistência do ar e sabendo que ele chega ao solo com uma velocidade de 20, com que velocidade ele foi lançado para baixo? Bom, pessoal, a gente já sabe que o movimento de queda livre e lançamento vertical é um movimento uniformemente variado. Para descrever o movimento, basta a gente usar as equações do move. Você vai falar, Gepeto, mas aqui ele não deu a aceleração da gravidade. Pessoal, ele vai te dar lá no início da prova. Né? E geralmente ele vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então o objeto é lançado para baixo, foi lançado, né, para baixo, ele não foi abandonado, de uma altura de 15 metros. Desprezou a resistência do ar e ele chegou ao solo a velocidade de 20 metros por segundo. Ele quer saber com que velocidade inicial ele foi jogado. Bom, para resolver essa questão, basta usar a equação de Torricelli. Então vamos lá. Tá lá. Dado o objeto chegou lá embaixo com uma velocidade de 20, após percorrer uma distância de 15 metros, né? Numa região onde a gravidade é 10, ele quer o V0. Acabou. Aplicação de formulinha. Só aplicar a Torricelli. Velocidade final ao quadrado. Velocidade final. 20 ao quadrado. 20 vezes 400. É igual V0 ao quadrado mais 2 vezes G, 2 vezes 10, vezes 15, 2 vezes 10, 20, vezes 15, 300. 20 ao quadrado é 400. Então, pessoal, vai ficar 400 menos 300, vai dar 100, né? Então, V0 ao quadrado é igual a 100, V0 é raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Basta aplicar Torricelli. Opção correta, letra A. Uma questão que rola no concurso de Cefet, né? Bom, outra questão bem básica, né, que caiu no concurso de Cefet de Minas. Olha o que ele diz. Dois corpos, A e B, de temperaturas TA e TB, onde TA é maior que TB, ó, o corpo A está a uma temperatura maior que B, são colocados em contato, são colocados em um recipiente termicamente isolado, juntamente com o terceiro corpo na temperatura TC. Ó, temperatura de A maior que de B. Após atingido o equilíbrio térmico, as temperaturas, pessoal, o equilíbrio térmico, equilíbrio igual, térmico, temperatura. Quando os corpos atingirem o equilíbrio térmico, significa dizer que eles apresentam a mesma temperatura, né? Olha lá, após atingido o equilíbrio térmico, as temperaturas tornam-se iguais, né? As temperaturas tornam-se iguais. Opção correta, letra B, né? Atingir o equilíbrio térmico, atingir a mesma temperatura. Bom, uma outra questão bem bacana, agora falando de potência térmica. Muito cuidado, pessoal, na prova do Colégio Naval, é muito comum cair questão de potência térmica. Olha o que ele diz. Um aquecedor possui uma potência útil constante de 500 watts. O tempo gasto para esse aquecedor
elevado a 50 graus Celsius. A temperatura de uma panela de ferro de 1 kg elevado a 50 graus. A temperatura de uma panela de ferro de 1 kg e o calor específico 460 Joule por quilograma Kelvin, admitindo que ela absorva todo o calor transmitido, bom, a pessoa me deu a potência térmica da fonte que está trocando calor com a panela. Bom, a gente sabe que potência, quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. A quantidade de calor que a panela vai absorver, eu sei calcular. MC delta θ. Massa, 1 kg. Eu tenho que transformar para grama? Não, porque o calor específico está em Joule por quilograma. Posso cortar quilograma a quilograma, né? Então, a quantidade de calor, massa, vezes o calor específico. Aqui, ó. Repetir 2 vezes aqui, pessoal. 460. Vezes a variação da temperatura, que é 50. Né? Me deu a potência, ó. Vamos aos cálculos. Potência, quantidade de calor dividido pelo tempo. Daqui eu tiro aqui calor, potência vezes tempo. Tá vendo? Mas quem é o calor? MC delta θ. Potência vezes delta T. Daqui eu tiro aqui delta T, MC delta θ, dividido pela potência. A massa da substância, 1 kg. Calor específico, 460 Joule por quilo. Variação da temperatura, 50. E o tempo, 500 segundos. Né? Ou, desculpa, a potência, 500 watts. Desculpa, ele quer o tempo, né? O tempo gasto para o aquecimento. Né? Desculpa, pessoal, ele quer o tempo. P é 500. Então, vamos lá. 50 por 500 aqui vai dar 1 sobre 10. 460 por 10. 46 segundos. Nada demais. Não precisei transformar nada. Porque a massa está em quilograma, calor específico está em Joule por quilograma, potência está em watts. Temperatura em segundos. Ó, opção correta. Letra C. Tranquilo? Bom, de novo, uma outra questão de queda livre. Deixa-se cair uma bola, deixa-se uma bola cair e ela desce com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Ela desce com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Se a mesma bola é jogada para cima, na vertical, no instante em que ela atinge a máxima altura, a sua aceleração é... Pessoal, olha o que a gente falou na aula de lançamento vertical. Quando eu lanço o objeto verticalmente para cima, a sua velocidade diminui com o passar do tempo. Lá no ponto mais alto ele para, sua velocidade é 0 e volta. Pessoal, sua velocidade é 0. A aceleração não é 0. A aceleração é constante. Por quê? Porque o movimento é uniformemente variado. Então a aceleração é constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nós fizemos uma questão dessa da SpaceX, né? No ponto mais alto, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Tranquilo? Bom, vamos para a questão 11. Um automóvel que se movia a 3 metros por segundo, de repente ele acelera, ou seja, sua velocidade começa a aumentar com o tempo. Durante 4 segundos, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ele acelera durante 4 segundos. Pergunta, qual é a velocidade média em metros por segundo desenvolvida por ele nesse intervalo de tempo? Pessoal, primeiro, o movimento é variado, né? Como é que a gente calcula a velocidade média no movimento variado? É a média aritmética das velocidades. V0 mais V sobre 2. Então o carro vinha com uma velocidade inicial, ó, V0, inicialmente ele vinha a 3 metros por segundo. O motorista acelerou, sua velocidade aumentou. Como é que calcula a velocidade do carro com o tempo agora? V igual a V0 mais AT, né? Olha lá, viu? Cálculo da velocidade ao final de 4 segundos, que ele acelera, né? 4 segundos de movimento. Olha lá, vi vovó à toa. V igual a V0 mais AT. Vamos descobrir qual é a velocidade dele no instante 4. Olha, ele vem com a velocidade de 3, ó. V igual a 3 mais A vezes T. 2 vezes 4, que é 8, né? Então tá lá. Qual é a velocidade dele depois de 4 segundos?
3 mais 8, 3 mais 8, 11. A velocidade dele é 11 metros por segundo, beleza? Então ele quer a velocidade média. Como o movimento é variado, velocidade média no move, né, ela pode ser calculada pela média das velocidades, né? Mas para o move, como a gente calcula a velocidade média no move, né? V0 mais V dividido por 2. V0 é 3, V vale 11, 3 mais 11 sobre 2, 14 por 2, 7 metros por segundo. Olha lá, opção correta, letra A. Tranquilo? Né? Vamos rapidinho agora, pessoal, fazer a questão 12. Ó, uma outra questão de movimento vertical que é quando veio concurso de Cefet do Rio. A Lua merecia visita não de militares. Entretanto, até hoje, a nossa satélite natural recebeu a visita de 12 homens, todos norte-americanos e a serviço da NASA, Administração Aeronáutica. Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, dois dos tripulantes da nave Columbia, integrantes da missão Apollo 11, chegaram ao solo lunar em 20 de julho de 1969. Armstrong colheu a primeira amostra do solo lunar, uma pequena pedra de aproximadamente 200 gramas, utilizando um instrumento metálico similar a um martelo, de cerca de 500 gramas de massa. Supondo que o astronauta tenha se descuidado e deixado cair, simultaneamente, da mesma altura, o martelo e a pedra, Galileu teria afirmado que o tempo de queda depende da massa? Não, pessoal. Nós já estudamos isso. O tempo de queda não depende da massa dos corpos. Não depende da massa dos corpos? Não. Desprezando a resistência do ar. Na Lua não tem atmosfera. Resistência do ar é desprezível. Né? O tempo de queda é o mesmo. Não depende da massa dos corpos. É proporcional à gravidade? Não. O tempo de queda do corpo de maior massa é menor que o de menor massa? Não. A opção correta seria letra B. Não depende da massa dos corpos. Né? Bom, agora tem para a gente finalizar aqui, pessoal, tem a última questão. Vamos fazer a última questão aqui rapidinho, ó, que é um texto bem grande, mas a questão é bem básica. Ele diz assim: a Terra é azul, que caiu também no concurso de Cefet do Rio. Em 1961, um homem, Yuri Gagarin, subia pela primeira vez ao espaço. Né? O feito posicionou os russos na frente da corrida espacial travada com os Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra. Em 2011, comemoramos 5 décadas dessa façanha. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin estava a bordo da espaçonave Vostok 1, lançada de uma plataforma em Baikonur, no Cazaquistão, por um foguete Soyuz. Durante o voo, que durou 108 minutos, sendo 90 minutos efetivamente no espaço, completou uma órbita ao redor da Terra, viajando a uma velocidade de aproximadamente 27 mil km por hora. Na descida, foi ejetado da nave quando estava a 7 km de altura e chegou ao solo suavemente com auxílio de paraquedas. Aí vai ele. Em órbita, Gagarin fez algumas anotações em seu diário de bordo, porém, ao tentar usá-lo, o diário flutuou e voou para ele sem o lápis, que estava conectado ao livro por uma mola. A partir de então, todos os registros tiveram que ser feitos por meio de um gravador de voz. Como ele era ativado por som, a fita ficou logo cheia. Por muitas vezes o equipamento era ativado por ruídos na cápsula. Durante o voo, Gagarin se alimentou e tomou água, mantendo contato contínuo com a Terra por rádio em diferentes canais, telefone e telégrafo. Ele foi o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço. Pôde vê-la como um todo e, entre as observações que fez, uma é marcante. Impressionado com o que via, afirmou: a Terra é azul. Né? Aí vamos lá. Em 12 de abril de 1961, Gagarin estava a bordo da espaçonave Vostok 1, lançada de uma plataforma em Baikonur, no Cazaquistão, por um foguete Soyuz. Durante o voo, que durou 108 minutos, sendo 90 minutos efetivamente no espaço, completou uma órbita ao redor da Terra,
viajando com uma velocidade de 27 mil km por hora. Considerando os valores indicados no texto, a distância percorrida por Gagarin enquanto efetivamente no espaço foi de... Poxa, pessoal, me deu a velocidade, me deu o tempo que ele gastou na viagem, pediu a distância percorrida. Só fazer continha. Ó. Bom, a velocidade dele, 27 mil km por hora. Né? Ó, a distância percorrida, velocidade vezes tempo. A velocidade que o astronauta desenvolveu, 27 mil km por hora. O tempo gasto na viagem, ó, cuidado que a velocidade está em km por hora. Então tem que passar o tempo para a hora. Aqui, ó. 1h30. 90 minutos significa dizer que ele ficou 1h30 no espaço. Né? 90 minutos, 1h30. Então, distância percorrida, velocidade, 27 mil, vezes 1,5, que é 1h30. A distância que ele percorreu foi 40.500 km. Olha lá. Opção correta, letra C. Deu esse texto todo, mas a questão era bem básica. O concurso do Cefet do Rio. Legal, pessoal? Depois a gente faça mais alguns exercícios para você treinar para a sua prova. Tá legal? Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção e assista a videoaula.